Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, pessoal, como é que estão esses estudos aí, né, de geometria espacial? Como é que estão esses estudos aí, amados? Me digam aí. Hoje nós vamos continuar, né, falando um pouquinho de geometria espacial, voltado para cone. Então, nossa atividade de hoje vai envolver cone. Eu vou estar resolvendo com vocês uma questão, né? A gente vai tomar como praticidade para que seja como base que vocês estejam respondendo as outras. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de cone, amados. Vamos ver o que é que diz a nossa atividade? Sempre resolvendo a primeira questão e deixando que as outras vocês resolvam, né. Pessoal, aqui nós temos aqui 2, na verdade 3, né, são um é semicone metade, acho que vocês considerem metade, um cone equilátero e um cone reto. Pessoal, quando nós vamos trabalhar com a ideia de principalmente volume, a gente tem uma relação direta com a altura. Em alguns casos, a altura não é dada, como a letra A, então basta que a gente aplique o teorema de Pitágoras nesse triângulo, considerando que a gente tem a medida da geratriz, que é 22, e tem um raio, que é 11, a gente consegue achar a altura. Nesse caso da letra B, eu vou responder a letra A e deixar o restante para que vocês estejam fazendo. Eu nem li a questão, né, amados? A questão diz o seguinte: pede a área lateral, né? Área lateral, área total e o volume. Então, a gente tem que calcular primeiro a área dos lados, a área total de tudo, e depois o volume. Nesse caso, a gente não tem só a altura, então a gente tem a geratriz e tem o raio. Como eu falei para vocês, a partir do teorema de Pitágoras, naquele triângulo, vocês conseguem achar a altura. No caso da letra B, vocês não têm um raio, mas vocês têm um diâmetro. Se o diâmetro é 20, o raio basta que vocês dividam ele por 2. Então, o nosso raio passa a ser 10. A gente não tem a geratriz, mas a gente tem a altura, que é 35. Então, pela altura, pelo raio, a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras e encontrar a geratriz, que é a hipotenusa desse triângulo, certo? Então, em ambos os casos, vocês vão ter que utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar ou a altura ou a geratriz. No caso do semicone, já foi dada a altura, geratriz e raio, então basta vocês considerar que a gente tem metade, né, de um cone, certo, amados? Então, eu vou estar desligando minha câmera, abrir a parte das escritas, né, para a gente ver. Como a gente vai trabalhar com o cone da letra A, que é um cone equilátero, deixa eu só gravar aqui para a gente que o raio mede 11 e a geratriz é 22. A gente não tem altura. Raio 11, geratriz 22. Raio 11, geratriz 22. Vamos ver como é que a gente calcula, né? Área lateral, área total e também o volume dessa figura. A gente tem o cone, pessoal. A área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Então, sempre quando vocês estiverem, né, trabalhando com a ideia da área lateral, é π vezes o raio. Quem lembra quanto é o raio? Então, nosso raio já foi dado, né? Π vezes o raio. Vou colocar até aqui em cima, o raio vezes geratriz. Então, nosso raio é 11 vezes a geratriz, que é 22. A área lateral é bem tranquila, pessoal. No outro caso, como vocês não têm a geratriz, vocês têm que primeiro encontrar a geratriz pelo teorema de Pitágoras, envolvendo o raio e a altura. Nesse caso, a gente já tem um raio e a geratriz, que é 11 e 22, e a área lateral é π, raio, geratriz. 11 vezes 22, 242. Então, nós temos aqui, ó, 2, 2 centímetros quadrado para a área lateral. No caso da área total, pessoal, é o que eu sempre falo para vocês. A área total é vocês somarem a área lateral com a área das bases, certo? Então, todas as vezes que falar área lateral, só dos lados. A área total soma
a área, né, dos lados com a área das bases. Como a gente está falando de um cone, a gente só tem uma base. Então, a nossa área total é você somar a área lateral, que a gente já encontrou, que é 242, mais a área da base. Como é que a gente calcula, né, a área daquela base, que é uma área circular? Πr ao quadrado. Então, só lembrando, vou colocar aqui um asteriscozinho, né, pra gente lembrar. Πr ao quadrado. Por favor, não me deixe esquecer os dados. Aqui eu tenho um π. Então, a área lateral é 242 π mais π vezes um raio, que nesse caso a gente já tem o raio, que é 11, vezes 11 ao quadrado. Então, quem vai ser a nossa área total? 242 π. Onze ao quadrado, 121. Então, 121 π. Se a gente somar 242 mais 121, nós vamos ter 2 em 1, 3, 4 e 2, 6, 1, 2, 3, 363 π. Então, a área total, 363 π. Então, a gente já calculou a área lateral, que é 242 π, já calculou a área total, que é 363 π. Vamos agora calcular o volume. Deixa eu separar, porque eu vou precisar um pouco mais de espaço com relação ao volume. O nosso volume, pessoal, a gente já sabe que é a área da base vezes a altura dividido por 3, não é isso? Como é um cone, então é sempre dividido por 3. A gente já tem aqui uma informação. 121 π é a área da base. Então, isso aqui, na verdade, é... Lembra que a área total é a área lateral mais a área da base? Então, 121 π vezes H dividido por 3. A gente tem esse 121, que é da área da base, que é, ó, você lembra que eu coloquei aqui nos textos? Πr ao quadrado, raio 11. Então, volume, área da base, 121 π, vezes a altura, vezes dividido, né, por 3. A grande questão aí, pessoal, é onde está essa altura, que a altura não foi dada. Como eu disse anteriormente, a altura ela pode ser encontrada pelo teorema de Pitágoras. Basta que a gente aplique o teorema de Pitágoras, né? A gente vai conseguir chegar na altura desse cone. Aplicando o teorema de Pitágoras, o que é que nós temos? Naquele caso, a hipotenusa é a geratriz, né? Que é 22. Pequeno asterisco, para indicar que a gente vai vir para cá para encontrar, né? Aquela altura. Então, nós vamos ter 22 ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o outro lado da medida é o raio que a gente tem na base, que já foi fornecido também, que o raio é 11. Então, vai ser 11 quadrado. Vou seguir por aqui, né, que eu acho que é mais, visualmente falando, mais simples de entender. O 22 ao quadrado dá 484.
Então, nós temos 484 igual h ao quadrado mais 11 ao quadrado, que é 121. Vou deixar tudo que não tem h de um lado, 11 ao quadrado, 121, né? E o que tem h eu deixo do outro lado. Então, desse lado eu vou ter 484 menos 121, que vai dar h ao quadrado. 484 menos 121 dá 4 menos 1, 3, 8 menos 2, 6, 4 menos 1, 3. E 3, que é igual a h ao quadrado. Como aqui está trabalhando com h, eu preciso da altura. E aqui eu tenho h ao quadrado, então o meu h vai ser igual a raiz quadrada de 363. Pessoal, o que eu falo para os meus alunos sempre é o seguinte: onde vocês puderem, quando está trabalhando com raiz, né? Isso é só o caso de raiz. Está trabalhando com raiz, viu que não deu uma raiz exata? Se vocês tiverem como simplificar, o máximo que vocês puderem simplificar, simplifiquem. Como é que vocês simplificam? É observando se aquele número que está dentro da raiz, existe algum divisor dele que possua uma raiz exata. Então, como é que eu vou, por exemplo, simplificar 363? Vamos pensar se 363 tem algum divisor que traga para a gente uma raiz exata. Então, simplificando agora, né, essa raiz, para a gente pensar agora no valor de h, vou até colocar aqui de vermelho, nós vamos ter o seguinte, ó, 363, se a gente pensar, ele é divisível por 121. Até porque a gente viu por aqui, né? Então, o que é que nós temos? 121 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, 121 vezes 3. Nesse caso, a raiz de 121 é exata, então a gente pode tirar essa raiz, né, fora. Então, o que é que nós temos? Que, na verdade, a altura é 11, que é a raiz de 121, raiz de 3. Essa é a nossa raiz simplificada. Pessoal, o que é que nós temos? Agora, nós temos como calcular o nosso volume. Aqui, ó, que é o nosso volume? Volume é área da base, 121 pi, vezes a nossa altura, que altura a gente acabou de encontrar, 11 raiz de 3 dividido por 3. Algumas coisas a gente pode até tentar simplificar, né? O que puder simplificar, o que não puder, a gente vai organizando. Nesse caso, a gente ainda pode multiplicar 121 vezes 11 e dá 1.331. Então, vai ser 1.331 raiz de 3, que a gente não tem mais como simplificar, pi. Tudo isso dividido por 3. Então, aqui, pessoal, a gente conseguiu encontrar o volume. Lembre-se sempre, área lateral, πr/g. Área total, isso daí, mais a área da base, que é πr ao quadrado. Se é volume, área da base vezes a altura dividido por 3. Tá certo, amados? Bom, pessoal,
Tentei auxiliar vocês aí no ensino de cone, né, com a atividade. Vou deixar o restante para vocês estarem fazendo em casa. Desejo bons estudos a todos, amados. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.